Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. E confesso para você que tem sido um privilégio compartilhar a lição da Escola Sabatina com vocês. Espero que a lição realmente aqui compartilhada possa ser um adendo, algo a mais, para que você entenda a importância de estudar a lição da Escola Sabatina, a importância de todos os dias dedicar tempo para estudá-la e cada vez mais compreender a Bíblia Sagrada e cada vez mais compreender sobre o Deus da Bíblia. Se você não é um adventista, nós temos todos os dias um estudo diário da lição da Escola Sabatina. Esse é o manual da lição da Escola Sabatina e no sábado pela manhã em nossas igrejas, às 9 horas da manhã, em nossas igrejas adventistas, nós temos ali a maior escola bíblica do mundo, onde todas as nossas igrejas em diferentes lugares e países se reúnem agora para recapitular o estudo da lição que estudaram durante a semana. Nós estamos estudando durante esse trimestre, a cada 3 meses muda o título da lição e nós estudamos uma outra lição. Nós estamos estudando nesse trimestre alusões, imagens e símbolos, como interpretar profecias, e nós estamos agora na 6ª lição. Por isso fica aqui meu convite para você, se você não é um adventista do 7º dia, a estar indo em nossas igrejas, a estar ali recapitulando a lição da Escola Sabatina em nossas unidades de Escola Sabatina. E para você que é um adventista do 7º dia, que você entenda a importância de estar ali em nossas igrejas, recapitulando a lição na sua unidade de Escola Sabatina, mas também dedique tempo todos os dias para estar em comunhão com Deus. Amém? Nós chegamos à lição de número 6, e a lição de número 6 ela traz o título Compreendendo o Sacrifício. É muito importante entender sobre o sacrifício na Bíblia. É extremamente importante entender esses sacrifícios de animais que ali aconteciam. É entender sobre o porquê desses sacrifícios. Algumas pessoas dizem, por que Deus solicitou alguns sacrifícios? Por que alguns animais inocentes precisavam ser mortos? Será que esses sacrifícios eles tinham realmente poder em si mesmo? Ou será que não? Esses sacrifícios eles apontavam para algo? Por que sendo Deus que solicitou sacrifícios, por que Deus aceitou alguns sacrifícios e outros não? Por que alguns eram aceitos e outros não? Como entender realmente esse tema? Como compreender o verdadeiro sacrifício, o sacrifício perfeito? Como compreender esse assunto? Tudo isso a lição dessa semana está tratando, está trabalhando, e eu vou tentar aqui abordar com vocês neste momento aqui de estudo da lição com vocês. O verso para memorizar se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 5, no versículo 9. Apocalipse, capítulo 5, João aqui tem uma visão, e dentro dessa visão ele vê algo muito importante que está aqui realmente muito oportuno de acordo ao texto, ao tema que estamos estudando durante essa semana. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz assim: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esse verso é um verso que nos traz também uma profecia que vale a pena você estudar em outro momento oportuno. Esse não será o tema que eu vou abordar aqui com vocês, que seria ali sobre esse livro, que seria ali sobre esses selos. São temas que realmente vale a pena você dedicar tempo também, e espero ter o privilégio e o tempo também para, num outro momento, estar trabalhando esses temas com vocês. Mas esse verso aqui é muito oportuno para o tema que estamos estudando durante essa semana, especialmente em uma palavra aqui colocada, que é a palavra ali, digno. Digno. Ou seja, digno és de pegar o livro, digno és de quebrar ali os selos. João ele está tendo essa visão, e em meio a essa visão ele percebe ali que ninguém era digno de abrir o livro, ninguém era digno de quebrar os selos, nem Adão, nem todos os homens que passaram nessa terra, nem mesmo João, o discípulo amado, nem mesmo aquele que ainda há de vir antes da volta de Jesus. Ninguém era digno de abrir o livro, ninguém era digno de quebrar os selos. E aqui João, em meio a essa visão, João fica triste. João ele chora. Aliás, nem ele mesmo era digno de abrir o livro. E é neste momento então que aparece o Cordeiro de Deus. Sim. Quem é o Cordeiro de Deus mesmo? Que estudamos em lições anteriores? Jesus. Isso mesmo. O Cordeiro de Deus aparece. E ali mostra-se que ele é o único digno
de abrir o livro, o único digno de quebrar os selos. Os anjos celestiais, eles pronunciam isso, dizendo santo, santo, santo. Jesus é o único digno. Em outras palavras, se um dia estaremos com Jesus face a face no céu, é porque Jesus é o único digno de nos dar direito a um dia ter vida eterna ao seu lado. Amém? Que Deus possa nos abençoar a entender cada vez mais sobre esse assunto. Os seres celestiais também reconhecem que Jesus é digno, que nós também possamos reconhecer. Amém? A parte de domingo traz aqui o título Sacrifícios Inúteis. Como entender que alguns sacrifícios são inúteis? Se é Deus quem pede, como então se torna inútil? Como compreender esse assunto? Alguns textos da Bíblia aqui que a lição nos traz, que eu não terei tempo de abordar aqui com vocês, mas vale a pena você dedicar tempo e estudar ali na sua casa, que é o livro de Isaías, capítulo 1, verso 2 ao 15, também Isaías, capítulo 56, versos 6 ao 7, e também Salmo 51, no versículo 17. E aqui você vai ver lições importantes sobre sacrifícios que são ensinados ali, então, dentro desses textos. Mas eu quero frisar aqui com vocês um sacrifício que não foi aceito e outro que foi aceito. O sacrifício de Abel, que foi aceito, e o sacrifício de Caim, que não foi aceito. Lá, os filhos de Adão e Eva. Por que o sacrifício de Abel foi aceito? E por que o sacrifício ali de Caim não foi aceito? Eu quero abordar alguns pontos aqui e trazer para vocês. O primeiro deles é entender algo muito importante, que a aceitação ou rejeição, podemos dizer assim, da oferta de Deus está sobretudo ali ligado à vida espiritual da pessoa. Ou seja, deixa eu resumir aqui. Deus, antes de olhar para o sacrifício de Abel e Caim, Deus olha para a vida espiritual da pessoa. Antes de olhar ali a atitude, a ação, Deus olha o coração. Isso mesmo. Deus primeiramente olha quem está trazendo. Deus olha primeiramente a vida espiritual da pessoa, para que depois então ele possa aceitar o sacrifício. E por esse motivo então você já percebe o porquê o sacrifício de Abel foi aceito e porquê que o sacrifício de Caim não foi aceito. O segundo ponto importante aqui que nós precisamos entender é que Caim aqui ele vê sua oferta como um presente que ele dá para Deus. É interessante que quando você entra dentro do contexto histórico, você vai ver que os pagãos também tinham essa ideia de fazer sacrifícios aos deuses deles. E eles faziam sacrifícios ali como uma moeda de troca. Como você vai ali, por exemplo, no episódio de Elias, você vai ver ali o povo fazendo sacrifícios a deuses para que pudesse ali chover, para que pudesse ali cair chuva do céu. Ou seja, eles faziam sacrifícios como um presente deles para os deuses deles, como uma moeda de troca. E é exatamente isso que Caim aqui está fazendo. Um sacrifício como uma moeda de troca. Já em contrapartida, quando você vai para o contexto de Abel, Abel ele foca no significado do sacrifício. E Abel aqui ele percebe que o sacrifício ele é um presente de Deus para ele. Ou seja, é um presente que Deus me deu, esse cordeiro aqui, é um presente de Deus. E é um privilégio agora eu poder fazer esse sacrifício para Deus. Ou seja, o próprio sacrifício é um presente de Deus para ele. Aliás, se ele estava vivo, é porque Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, haveria de morrer por ele. Amém? Por isso o sacrifício de Abel é aceito e o sacrifício de Caim não é aceito. O outro ponto importante é que Abel escolhe ali as primícias, ou seja, o produto mais precioso. Essa é a escolha de Abel. Já a escolha de Caim, ele pega ali um fruto qualquer da terra e oferece então a Deus. Já Abel escolhe o melhor de todos, o melhor cordeiro, sem defeito, sem mancha, seguindo então ali dentro deste contexto da legislação ali de Moisés, ok? Um quarto ponto que nós podemos abordar aqui é que a oferta de Abel estava relacionada
a promessa do Cordeiro Pascal, o Cordeiro Messiânico que estava apontado ali em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Já a oferta de Caim era um ritual vazio, um ritual ali sem importância alguma. E por esse motivo, então, a oferta de Abel é aceita e a oferta de Caim não é aceita. Em outras palavras, resumindo tudo, Deus vê primeiramente o coração. Sacrifícios sem ser de coração não eram aceitos e não são aceitos perante Deus ainda hoje. Nós precisamos adorar a Deus de todo o coração. Amém? É importante nós notarmos isso, especialmente aplicando aqui para nós, no nosso contexto hoje, já que não necessitamos mais fazer sacrifícios de animais, sacrifícios ali de derramamento de sangue. É importante nós aplicarmos para nós aqui neste momento. E eu quero aplicar para nós com 3 perguntinhas. Será que nós estamos realmente fazendo de coração ou será que estamos fazendo ali como um mero formalismo? Eu quero aplicar então essas 3 perguntinhas para vocês. A primeira delas é: por que nós vamos à igreja? Você vai à igreja porque se tornou um mero formalismo na sua vida e você aprendeu que você deve ir na igreja? Ou você vai à igreja realmente para adorar a Deus através do louvor, através da palavra de Deus, através dos dízimos, das ofertas? Você vai à igreja porque é um privilégio ir à igreja, porque você ama ir à igreja, porque ali você tem esse contato com Deus, essa presença com Deus, que claro, você também pode ter em qualquer outro local, mas ali é um local especial reservado por Deus, a qual Deus instituiu, para que pudéssemos estar ali em irmandade com os irmãos, adorando a Deus. Por que realmente eu vou à igreja? Será que eu vou realmente de todo o meu coração? Ou eu estou lá apenas para criticar e trazer críticas do que eu ouvi, do que eu vi? Por que realmente eu estou na igreja? Será que ir à igreja realmente eu vou de todo o meu coração? Ou se tornou um mero formalismo? Ok? Uma segunda pergunta: por que eu quero ir para o céu? Eu quero ir para o céu porque eu almejo realmente em todo o meu coração ver Deus face a face, me prostrar perante os pés dele e adorá-lo e agradecer por ele ter morrido em meu lugar? Ou será que eu quero ir para o céu por um mero formalismo, já que eu aprendi que se eu não for para o céu, eu vou queimar no fogo eterno e escolher entre céu e fogo eterno é melhor o céu? Por que realmente eu quero ir para o céu? Será que eu quero ir de todo o meu coração ou apenas por um mero formalismo? Uma outra pergunta: por que eu guardo o sábado? Será que eu guardo o sábado realmente de todo o meu coração, entendendo que Deus nesse dia santificou, abençoou e descansou? Será que o sábado realmente é o melhor dia da minha semana e eu almejo que chegue esse dia para estar na presença de Deus, na igreja dele, adorando a ele? Será que eu almejo realmente esse dia? Esse dia é uma bênção para mim? Ou será que se tornou um fardo e eu guardo o sábado apenas com um mero formalismo? Como tem sido a guarda do sábado na sua vida? Será que temos guardado o sábado de uma maneira correta ou incorreta? Que Deus possa nos abençoar a adorá-lo de todo o nosso coração. Adorar a Deus de todo o nosso coração e não apenas com um mero formalismo. Amém? Chegamos à parte aqui de segunda-feira, onde fala sobre sangue de touros e de bodes. Quando nós entendemos esse assunto aqui de sacrifícios de animais no Antigo Testamento, esses sangues de animais inocentes, muitas pessoas até mesmo criticam a Deus. Por que Deus solicitou isso? É interessante nós notarmos que esses sacrifícios, na verdade, eram símbolos, eram um tipo do antítipo, que era o próprio Jesus que viria a este mundo morrer por nós. O Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Esse é o primeiro ponto importante para nós entendermos, que Deus se oferece em sacrifício para a remissão do nosso pecado. E sim, quando nós olhamos para esse sacrifício de animais, ele é, de certa maneira, um tanto curioso, podemos dizer assim. E nós precisamos entender que sim, muitas vezes nós olhamos ali que alguns animais, e esses animais então eram sacrificados, e se você vê um animal sendo sacrificado pelo seu pecado, isso realmente é algo cruel, é algo injusto. Por que um animal inocente tem que morrer pelo meu pecado?
Isso realmente é algo injusto, é algo cruel, é algo severo. E Deus, então, ao mostrar isso ali para o povo, que realmente era algo cruel, aparentemente injusto, Deus estava mostrando a respeito do Cordeiro de Deus, que viria a este mundo, que seria morto em meu lugar, pelo meu pecado, pelo seu pecado, de forma cruel. Injusto, porque ele não tinha pecado. Severo, seria maltratado, surrado, como diz Isaías capítulo 53. O castigo que estava sobre nós estava agora sobre eles. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Sim, quando olhamos para o sacrifício de animais no Antigo Testamento, sim, percebemos que realmente era algo cruel, injusto, porque era a pessoa que havia cometido o pecado. Mas esse era apenas um símbolo daquilo que haveria de acontecer. Jesus viria a este mundo, morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. E sim, Jesus já morreu. Jesus já veio, Jesus já pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Por isso o sacrifício perfeito já foi feito. Não precisamos mais de sacrifício de touros, de bodes, de cordeiro. É interessante que quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, era exatamente aproximadamente 3 horas da tarde. Era exatamente o horário do sacrifício diário. Existia um sacrifício diário pela manhã, 9 horas da manhã, onde o cordeiro era morto, e também às 3 horas da tarde. E naquele momento, então, o Cordeiro de Deus, ele é morto em nosso lugar. E naquele momento, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. E ali não necessitava mais o sacrifício de cordeirinho. E Ellen White, inspirada por Deus, ela diz então que naquele momento, aquele cordeirinho que seria sacrificado, que estava ali nas mãos, naquele momento ele sai correndo, ele foge. E ele não é sacrificado, porque naquele momento não necessitaria mais sacrificar um animal inocente, porque a profecia, o que era tipo, agora o antítipo, havia se cumprido. O Cordeiro de Deus havia sido morto em nosso lugar. Amém? Que Deus possa te abençoar a meditar cada vez mais no sacrifício perfeito de Jesus. A parte de terça-feira, o Cordeiro Pascal, entender aqui o contexto da Páscoa dentro desse símbolo, entender que Jesus era aquele Cordeiro apresentado lá no livro de Êxodo, na libertação do povo de Israel do Egito, aonde Deus solicitou que trouxesse um cordeiro sem defeito algum, que matasse aquele cordeiro, que comesse aquele cordeiro, que pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse ali nas portas, nos alumbrais. E ali, então, aquele cordeiro simbolizaria, então, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, simbolizaria, então, a libertação do povo de Israel e, consequentemente, também a libertação nossa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aquele cordeiro que foi ali colocado nessa primeira Páscoa era um símbolo do Cordeiro de Deus. Ou seja, o Cordeiro Pascal é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus possa nos ajudar a entender sobre essa sombra, que era esse Cordeiro lá no início da Páscoa, lá no contexto do Êxodo, para entendermos então a realidade, com agora o Cordeiro que se fez carne, que se tornou 100% homem, ainda sendo 100% Deus, e que morre agora em meu lugar e em seu lugar. Que nós possamos entender então esse símbolo que nos leva à realidade. Amém? Chegamos aqui à parte de quarta-feira, aonde Jesus no templo é o título aqui abordado na lição de quarta-feira. E aqui é bem interessante nós entrarmos um pouco dentro da história e lermos aqui essa profecia de Ageu, capítulo 2, versos 7 ao verso 9, e vemos ali que a glória de Deus estaria agora mais presente ainda do que foi no primeiro tempo, dentro do contexto então da profecia de Ageu, no capítulo 2, no verso 7 ao verso 9. Só para você entender um pouco da história, o primeiro templo foi construído por Salomão, e Salomão ali construiu algo grandioso, o templo de Salomão. Era algo realmente extraordinário, e ali continha também a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança havia ali a vara de Arão, havia ali o maná, e havia ali os 10 mandamentos. Porém, o primeiro templo ele foi destruído, e o povo de Deus cuidou em guardar a Arca da Aliança.
E agora, na reconstrução do segundo templo, eles não tinham mais a Arca da Aliança. E ali no primeiro templo havia também a presença do Shekinah, que era a presença de Deus, que ali continha dentro do contexto ali da Arca da Aliança. Como agora no segundo templo não tinha ali a Arca da Aliança, não havia também o Shekinah, ou seja, não estava ali a presença de Deus. Mas, em contrapartida, a profecia relata que nesse segundo templo, o desejado de todas as nações ali estaria, e a presença dele seria então de forma literal, podemos dizer assim. Ou seja, o desejado de todas as nações era Jesus, e Jesus agora estaria presente no segundo templo. Exatamente assim aconteceu. A profecia, então, ela se cumpre, porque Jesus vem no período onde o segundo templo estava erguido. E ali Jesus, então, esteve. E ali os seus puderam ver a presença de Deus face a face. Amém? Porém, os seus não o reconheceram e crucificaram o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. O desejado de todas as nações foi morto. Os seus não o reconheceram. É muito importante nós notarmos isso. Mas é extremamente importante nós entendermos também que Jesus, ele pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No ano 70 aproximadamente, esse segundo templo também é destruído. Mas Deus, ele se encontra no santuário celestial, aonde Cristo ministra em nosso lugar, como nosso advogado, pelo nosso pecado. E lá ele ministra ainda hoje, até que chegará um dia, aonde ele dirá, tudo está feito. E ele sairá então do santuário celestial e virá a este mundo para buscar aqueles que o aguardaram, aqueles que o seguiram de todo o coração. Amém? Claro que o assunto sobre o santuário celestial é um outro tema também, que vale a pena você dedicar tempo também para estudar. Espero também ter a oportunidade de um momento poder estudar esse tema com vocês. Chegamos à lição de quinta-feira, e a lição de quinta-feira, por que criasse todas as coisas? Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 5, aqui você vê um chamado para Isaías, aonde ele vê aqui o santuário celestial, aonde ele vê aqui o único que é digno, o único que é santo. Também você vê João vendo essa visão ali em Apocalipse capítulo 4, verso 7 ao verso 11, também ele recebe essa visão onde ele vê o único que é digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos entender este ponto dentro dessa lição. Nós precisamos declarar que Deus é santo. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos entender que assim como Isaías, João os entenderam, nós também precisamos entender que nós somos indignos. O único que é digno é o Cordeiro de Deus, é o próprio Deus. E através da graça de Deus, um dia nós somos então convidados a entrar também na Canaã celestial, a ter a vida eterna, estar face a face com Deus. Não porque somos dignos, na verdade todos nós somos indignos, porque todos nós somos pecadores e falhos, mas aquele que é digno já morreu, já pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Que Deus possa te abençoar a entender isso de uma vez por todas. A cruz nos revela duas verdades. Primeira, Deus nos ama a ponto de se sacrificar por nós. Segunda, a cruz deve nos mostrar que somos realmente pecadores e caídos, de tal maneira que somente por meio da cruz poderíamos então ser salvos. E chegamos então à parte de sexta-feira, onde eu quero abordar apenas o início aqui da parte de sexta-feira, onde diz assim: Cristo é o único digno de obter e garantir a nossa salvação. Ele está à frente da raça humana como nossa garantia eterna. Amém? Que Deus possa te abençoar a entender esse assunto. Sim, sacrifícios no Antigo Testamento aconteciam de animais inocentes, porque simbolizavam, era apenas um símbolo do sacrifício perfeito, Jesus, o Cordeiro de Deus, que viria a este mundo morrer por nós. E sim, Jesus já veio a este mundo, Jesus já pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então não importa onde você esteja hoje,
Deus o chama para voltar. Deus o chama para se arrepender dos seus pecados. E hoje Ele intercede por nós no santuário celestial. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. E Deus vai te conceder perdão por intermédio do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus intercede por você. Amém? E esse mesmo Jesus prometeu que vai voltar para nos buscar. E teremos então a oportunidade de estar com Ele face a face, eternamente. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine a entender esse assunto e a meditar no sacrifício perfeito de Jesus. Ore comigo neste momento. Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa lição grandiosa, essa lição tremenda que tivemos durante essa semana. Obrigado por entender a respeito dos sacrifícios do Antigo Testamento, esses símbolos que apontavam para o sacrifício perfeito, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, meu Deus, por entender que ainda hoje o Senhor intercede por nós no santuário celestial e por entender que um dia o Senhor virá a este mundo para nos buscar. Nos ajude, ó Pai, a realmente amá-lo, a adorá-lo de todo o nosso coração, não apenas de aparência. Abençoe cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, o estudo dessa lição, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.